O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós celebramos neste final de semana a solenidade da Ascensão do Senhor. Como nós sabemos, no Brasil, algumas solenidades são transferidas do seu dia original, que às vezes cai no meio da semana, transferida para o domingo, para que todos nós possamos participar com alegria, com solenidade, para que não haja desculpas, né, de falta. Às vezes cai no meio da semana, a gente fala: estou trabalhando, não posso ir. No final de semana, a maioria do nosso povo está livre. Para que nós possamos celebrar, então, essa solenidade tão importante para nós, né, que no resto do mundo foi celebrada na quinta-feira, quando nós completamos 40 dias da ressurreição do Senhor. E a ascensão de Jesus aos céus é justamente aquilo que nós escutamos bem no comecinho do Evangelho. É a conclusão, é o coroamento de toda a obra da redenção. É o coroamento da Páscoa. Jesus padece, Jesus morre, ressuscita, e após passar 40 dias com os seus discípulos, com a igreja, na terra, no mundo, ele sobe aos céus. Ele vai aos céus, para que então essa sua ida aos céus coroe todo o tempo pascal, para que ele seja, por próprio Jesus, coroado de toda a glória, de toda a honra, de todo o esplendor que lhe é devido, né? Jesus é Deus. Então, depois de tanto sofrer, depois de ficar aqui na terra conosco, nos ensinando, ele sobe até os céus, para que possa nos dar hoje também, e para que possa coroar hoje a nossa esperança que está na glória dos céus, nossa esperança que não está aqui na terra. É isso que a ascensão do Senhor nos ensina, que não adianta ficar olhando aqui para a terra, para as coisas passageiras, para as coisas terrenas, para as coisas mundanas, porque tudo isso passa um dia. Até o Senhor Jesus precisou voltar aos céus. Então isso precisa nos ensinar alguma coisa. Um dia nós também vamos voltar, um dia nós também vamos encarar de novo o nosso Deus, vamos contemplar a face de Deus e seremos julgados. É para isso também que Jesus sobe aos céus, para julgar os vivos e os mortos, e para nos ensinar
que o seu reino nunca terá fim, que o seu reino não terá fim. É esse o propósito da ascensão do Senhor. Dizia a oração antiga, da tradução antiga do Missal, que a ascensão do Senhor já é a nossa vitória, porque nós olhamos para o céu e contemplamos o nosso futuro. Olhamos para o céu e contemplamos, na verdade, o futuro daqueles que creem em Jesus, daqueles que são batizados e fazem parte do plano de salvação de Jesus. O céu é a nossa vitória. O céu é o nosso objetivo, é a nossa meta. O céu é o fim da nossa história. Então por isso que nós precisamos aqui hoje lutar por esta vitória. Jesus sobe aos céus para que dos céus Ele envie para nós na próxima semana o seu Espírito Santo. Espírito Santo que é espírito de força, que é espírito de coragem, como foi para os apóstolos. Espírito Santo que confirma a missão da igreja, né? O próprio Evangelho no final vai nos dizer isso, né? O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra. O Senhor Jesus sobe aos céus não para se afastar da nossa humildade. Nós vamos escutar no prefácio, escutamos na oração inicial também. Ele sobe aos céus não para nos abandonar, porque afinal Ele se despoja da sua glória quando Ele nasce como criança para ficar próximo de nós. Ele se despoja da sua glória divina, da sua divindade, e assume a nossa humanidade. Então por que agora Ele vai querer se afastar da nossa humanidade? Então, o objetivo da ascensão é muito pelo contrário disso. Na verdade, Jesus sobe aos céus para levar para os céus a nossa humanidade. Porque Jesus sobe ressuscitado. Então no céu já está alguém de nós. No céu o nosso coração já está lá, porque o coração de Jesus é um coração humano igualzinho o nosso. No céu já está a nossa carne, porque Jesus está ressuscitado. Então Ele sobe aos céus não para se afastar de nós, mas para nos fazer mais próximos ainda dEle. Porque no fim da nossa vida nós estaremos lá, e no fim da história nós todos ressuscitaremos, a nossa carne será ressuscitada. Então é tudo isso que a ascensão do Senhor quer trazer para nós hoje. É esse o objetivo da nossa vida, ganhar os céus. Leva a nossa humanidade, leva a nossa humildade para junto do Pai, para que junto do Pai um dia nós sejamos glorificados. Como Jesus passou por todas as desventuras humanas, como Jesus passou por todo o sofrimento humano, pela morte, pela dor, pelas decepções pelas quais nós passamos também, mas foi vitorioso e glorificado, um dia nós seremos. A cabeça não pode estar separada do corpo, né? Então Jesus, a cabeça da igreja, espera que um dia os seus membros se reúnam com Ele nos céus. Passados por esse vale de lágrimas, pelas tristezas, pelas mortes da vida, nós temos um lugar para nós. Porque Jesus também sobe ao céu para preparar para nós um lugar. Então não existe motivo para falta de esperança mais. Não existe motivo para falta de fé. Não existe motivo para que a morte vença. Não existe motivo para que nós fiquemos prostrados na nossa dor, nas decepções, nas mortes da vida, nos sofrimentos. Porque tudo isso passa um dia. Tudo isso passa. A dor não é eterna, a morte para nós aqui na terra não é eterna, a morte passa. Porque o que é reservado para nós é a vida eterna, se nós acreditarmos em Jesus. Se nós fizermos a nossa parte, se nós andarmos nos caminhos que Ele nos ensinou, porque nós não podemos deixar que a missão de Jesus seja uma missão à toa, né? Não podemos desperdiçar a vida doada de Jesus, não podemos desperdiçar a sua palavra, porque Ele não passou aqui na terra esses 33 anos à toa, Ele não morreu à toa. Foi para nos ensinar alguma coisa. Então o que nós estamos aprendendo com Jesus? O que nós aprendemos de todo este tempo pascal?
O que nós temos para apresentar para Jesus hoje no nosso coração, para que esse nosso coração esteja em Deus? E Santo Agostinho, quando vai falar da ascensão do Senhor, ele nos lembra aquilo que nós vamos rezar daqui a pouco no prefácio, na oração eucarística. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Santo Agostinho nos diz que o nosso coração precisa estar no alto, mas não como o coração das pessoas orgulhosas, egoístas e arrogantes, que colocam o seu coração, o seu ego acima de tudo. Não é isso. O nosso coração está no alto, porque o nosso coração está em Deus. Uma tradução mais perfeita dessa palavra, quando o padre diz, né, corações ao alto, tradução original é: já o temos em Deus, já o temos nos céus. Porque o nosso coração já está em Deus. Nosso coração não pode ficar preso às coisas da terra. Nosso coração não pode ser amante das realidades passageiras, porque senão ele vai ficar aqui. Senão nós vamos viver a nossa vida iludidos com essas mixarias que nos são apresentadas, com as paixões do mundo, com as diversões do mundo que passam. Nosso coração não pode estar nessas coisas que são boas, sim. As coisas da vida são ótimas, a vida é boa, viver é bom, é maravilhoso. Só que a vida não é só isso. A vida não é só esses 80, 90, 100 anos, não. Nossa vida é muito maior do que isso tudo, e Jesus hoje nos prova isso. Jesus nos prova que a vida continua, que a vida eterna é a vida pela qual nós temos que lutar. Todos os dias, no meio das decepções, no meio das alegrias, precisamos lutar pela vida eterna, porque nosso coração já está em Deus. Porque o coração de Jesus reina glorioso, soberano, majestoso nos céus, e nos confirma a nossa esperança. Às vezes nós perguntamos, né, mas tudo isso vale a pena? Vendo as tristezas que nós estamos vendo no nosso país durante estes dias, né? Tanto das inundações, quanto da falta de caráter das pessoas. É porque nós sabemos o que está acontecendo, né? Nos abrigos, pessoas estão sendo abusadas, casas estão sendo saqueadas, e tantas outras coisas que vêm acontecendo nesses dias de horrível. Pior do que as inundações, mostra o mau caráter das pessoas. Vale a pena viver? Vale a pena ser bom? Vale a pena amar o próximo? Vale. Porque também Jesus passou por todos esses sofrimentos. Jesus passou por tudo isso, por essa incompreensão também. E vale a pena, porque o céu existe e porque o nosso coração já está em Deus. Por isso que quando nós contemplarmos essas situações difíceis, horríveis, tristes, olhemos para o céu. Olhemos para o céu e trabalhemos para melhorar a terra. Porque hoje, com a ascensão do Senhor, Jesus dá início à missão dos apóstolos. Agora a responsabilidade é dos apóstolos. Dos discípulos, a responsabilidade é nossa. Nossa responsabilidade de ser como Cristo no mundo. Nossa responsabilidade de fazer o bem, de amar, de perdoar, de transformar as realidades, de comunicar o amor de Deus para as pessoas. É agora a nossa responsabilidade, é agora o nosso tempo. Por isso que nós precisamos continuar aprendendo com Jesus, porque Ele não nos abandona. Responsabilidade é nossa, mas Ele está conosco. Ele ainda nos ensina, Ele ainda nos dá a sua força. Não podemos ficar também só olhando para o céu, como em outros evangelhos os discípulos ficam, só olhando para o céu. Precisamos do céu aurir forças para agir no mundo. Então que o Senhor Jesus, em sua ascensão, possa nos ensinar essas realidades tão belas, essas realidades tão profundas, para que nós possamos um dia estar verdadeiramente com Ele, contemplando a sua face, contemplando o seu amor que nunca acaba. Deus nos ajude.